Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, 11 de julho. A inflação em 12 meses no Brasil continuou caindo em junho e atingiu 3,16%. Este é o menor acumulado desde setembro de 2020. Os dados foram informados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os preços da maior economia da América do Sul caíram 0,08% em junho, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo do IBGE. Junho deste ano apresentou a menor taxa de inflação desde 2017, quando o índice ficou negativo em 0,23%, e mostrou pelo 12º mês consecutivo que a alta de preços no Brasil está desacelerando. No acumulado em 12 meses, o dado é o menor desde setembro de 2020. A desaceleração da inflação levou o acumulado em 12 meses de 3,94% em maio passado para 3,16% em junho. Diante deste cenário, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pressionou o Banco Central para que reduza a taxa Selic, atualmente entre as mais altas do mundo, de 13,75%. O mercado brasileiro melhorou suas expectativas nas últimas semanas e projeta que o país vai encerrar 2023 com inflação de 4,95%, segundo a pesquisa Focus do Banco Central, divulgada na sexta-feira. O dado de junho está alinhado com o esperado pelo mercado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o Senado Federal vai cumprir o seu papel e entregar a reforma tributária aprovada nos próximos meses. Ele concedeu uma entrevista coletiva após reunião com os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento, onde debateram a reforma tributária. Os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, debatem com Rodrigo Pacheco alguns pontos da reforma tributária que deve começar a ser analisada pelos senadores em agosto, após o recesso parlamentar. Um dos assuntos é a relatoria da reforma no Senado. Apesar de ainda estar em aberto, a relatoria tem sido ventilada entre os senadores Davi Alcolumbre e Eduardo Braga. O encontro com Tebet e Haddad inaugura o trabalho direto dos principais ministros do governo pela aprovação da proposta no Senado. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Vanderlan Cardoso, anunciou a criação de um grupo de trabalho para analisar a reforma tributária no Senado. A ideia é conversar com parlamentares, governadores e políticos de todas as tendências. A mudança no sistema tributário do país prevê alterações nos impostos que incidem sobre o consumo. O texto determina a substituição de 5 impostos, o PIS, COFINS e o IPI, que são tributos federais, por uma contribuição sobre bens e serviços, e o ICMS, que é um tributo estadual, e o ISS, que é um tributo municipal, por um imposto sobre bens e serviço. A proposta aprovada também prevê 3 alíquotas para o futuro imposto sobre o valor adicionado, o IVA, que são a alíquota geral, 50% menor, e a alíquota zero para alguns medicamentos e setores como saúde, educação, transporte público e produtos do agronegócio. A cesta básica também foi incluída na alíquota zero. Para a PEC ser aprovada no Senado, são necessários 49 dos 81 votos da Casa, também em 2 turnos. Senadores aliados do governo têm avaliado que a proposta deve ir à votação somente em novembro. Em eventual aprovação também pelo Senado, a reforma só passa a vigorar a partir de 2026. Pacheco informou ainda que o relator da proposta da reforma tributária escolhido é o senador Eduardo Braga. Ele vai atuar na CCJ e no plenário do Senado. E uma boa notícia: o número de turistas estrangeiros no Brasil dobra nos primeiros 5 meses de 2023 e injeta bilhões na economia. A repórter Maria Clara Leite traz os detalhes.
De janeiro a maio de 2023, o Ministério do Turismo registrou a entrada de cerca de 3 milhões de turistas estrangeiros a mais no país do que no mesmo período do ano passado, alta de 108%. Os números atuais se aproximam dos patamares de 2019, período pré-pandemia, o que dá sinais de que turistas que deixaram de viajar nos momentos mais críticos da Covid-19 agora estariam de volta. Nesses 5 primeiros meses de 2023, os visitantes internacionais injetaram no país cerca de 13 bilhões de reais, aproximadamente 36% a mais do que no mesmo período do ano passado. E os setores que mais se beneficiaram foram de serviços e de transportes. Nesse começo de ano, os principais visitantes no Brasil foram os argentinos, americanos e paraguaios. E agora nossos destaques internacionais. A Organização do Tratado do Atlântico Norte realiza hoje e amanhã uma reunião de cúpula na Lituânia. No encontro serão discutidos os principais desafios para o fortalecimento da aliança, o ingresso da Suécia e a aproximação da Ucrânia. O objetivo do encontro é passar uma mensagem unificada de apoio à Ucrânia em meio à invasão da Rússia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, líder do maior contribuidor da OTAN, afirmou que não há uma unanimidade quanto à decisão de a Ucrânia juntar-se à aliança enquanto a guerra ainda está em andamento. O bloco funciona por consenso, o que significa que cada um dos 31 membros deve concordar em convidar um país aspirante a entrar no bloco. Biden disse acreditar que a adesão da Ucrânia à OTAN, neste momento, seria prematura e defende que a aliança poderia incentivar a Rússia a prosseguir indefinitivamente com seus ataques. Apesar disso, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky vai marcar presença na cúpula, onde os líderes vão discutir um caminho futuro para a Ucrânia. Em relação à Suécia, o ingresso na OTAN era barrado especialmente pela Turquia. A Suécia criticou a Turquia por abusos de direitos humanos e pelos padrões democráticos do país, o que irritou os políticos na capital Ankara. A Turquia, por sua vez, alega que Estocolmo abriga membros do que considera grupos terroristas, o que a Suécia nega. A cúpula desta terça e quarta-feira ocorre um ano após a cúpula de Madrid, onde os aliados da OTAN concordaram com um novo conceito estratégico em relação à guerra na Ucrânia. Na ocasião, os líderes definiram a Rússia como uma ameaça direta e estabeleceram uma nova estratégia de defesa avançada para impedir a agressão russa contra os aliados. A França acompanha de perto, nesta terça-feira, a busca por Emily, um menino de 2 anos que desapareceu no sábado, em um vilarejo dos Alpes. Áreas que as equipes de resgate isolaram para fazer uma varredura mais aprofundada. O jornal regional Nice Matin perguntava nesta manhã o que aconteceu com Emile e trazia na capa a imagem do menino de cabelos loiros e olhos castanhos. Ele tinha acabado de chegar à casa dos avós na cidade de Haute-Vernay para passar as férias de verão. 2 vizinhos afirmaram que viram o menino na tarde de sábado sozinho em um beco da aldeia de 25 habitantes, o que teria sido a última vez que ele foi visto. Durante 2 dias, socorristas e voluntários vasculharam a zona em um perímetro de 5 quilômetros. Agora, autoridades se concentram na própria aldeia, que teve acesso restrito a qualquer pessoa de fora. Logo cedo, nesta terça, investigadores iniciaram a varredura da aldeia para encontrar qualquer vestígio ou pista que leve a criança. A justiça abriu uma investigação por desaparecimento preocupante. 80 policiais e cerca de 10 soldados especializados em montanhas participam das buscas junto de várias equipes caninas e um helicóptero de apoio. O brasileiro ama tanto futebol que desde cedo aprende a jogar bola em vários lugares, seja no quintal, na rua, na praia ou em campinhos de terra. Mas os mexicanos superaram a criatividade do brasileiro e foram muito além. Eles conseguiram driblar até a geografia do país. Por lá teve início um campeonato na cratera de um vulcão. A boa notícia para os jogadores e os torcedores é que ele está inativo. O local foi palco no último final de semana da primeira rodada da Liga de Torcedores Santa Cecília, criada há mais de 60 anos e que atualmente conta com 10 times.
Antes da pandemia, tínhamos 22 equipos. Antes da pandemia, tínhamos 22 equipes. Jogamos com todas as equipes de São Bartolo, equipes de San Andrés, São Lucas, de todas as cidades aqui da delegação de Xochimilco. Os atletas de final de semana podem chegar ao topo do vulcão de carro, por uma estrada, mas também existe uma rota de 18 quilômetros para ir a pé saindo de um museu. Fantástico, para mim é muito impressionante. Fantástico, para mim é muito impressionante vir, subir todo o caminho que temos que fazer para chegar ao campo e ter um cenário muito bacana para jogar futebol. Muito bonito para o soccer, para ser deporte mais que nada. Sei que é uma cancha única. Sei que é um campo único no mundo. É muito bom vir aqui para se distrair, para relaxar com os amigos, com a família. É muito bonito vir a distrair-te, a desestressar-te e pues aqui com os amigos, com a família. O vale dentro da cratera já foi um centro cerimonial, mas após ser praticamente abandonado, foi transformado em campo de futebol. A cratera do vulcão Teoca fica a 2.723 metros acima do nível do mar. Segundo especialistas da Universidade Autônoma do México, no sul da capital e na divisa com o estado de Morelos, há mais de 200 vulcões, a maioria inativos. Eu fico por aqui. Você acompanha mais notícias na edição das 5 da tarde com Beatriz do Vale. Obrigada pela companhia e uma excelente tarde.